conte para nós um pouco da Flávia e entre nesse nosso título lindo, maravilhoso aí. Maravilha, vamos lá. Oi, obrigada. Beijo, Laurinha. Só para dar um oi ali, tá? Não vou ficar, senão a gente se emociona, né? Quando vê, tá só aqui, ó, fazendo chat. Mas, enfim, eu sou, então, Flávia Ogawa, tenho uma trajetória aí longa no varejo, mas antes eu comecei lá no Direito, então fiz uma faculdade de Direito, e aí, vou resumir, né? Porque todo mundo já também me conhece um pouco, tem uma galera aí que é dos seus seguidores também, né, Nereida? Então, só para contextualizar. E aí, larguei tudo porque não estava feliz, não estava me encontrando pessoalmente e fui fazer moda em tempos que não era moda fazer moda, né? Então, eu entrei aí no varejo através da parte toda de desenvolvimento de produto, de moda, e encontrei o marketing ao longo dessa trajetória e foi, acho que, amor à primeira vista quando me deparei com ele. E aí tive o prazer de ser aluna dessa mulher incrível, poderosa, de uma energia assim que invade, que polemiza, que adora. Foi match na hora, né, Nereida? E é isso, hoje eu tô aí já há 7 anos na Gangue, né, na gerência de marketing da Gangue, que eu tenho o maior orgulho, com uma líder mulher também, que é a nossa diretora. Então, sou cercada de mulheres colegas, já vi que tem uma colega que eu adoro muito, admiro, a Lili. Tá aí também, amiga. Então, cercada de mulheres que me inspiram, me admiram. Minha mãe, que é uma potência de inspiração aí, de ensinamentos femininos e feministas. E é isso, a gente escolheu esse tema, né, Nereida, quando tu me deu o desafio de algo que tivesse a ver com o tema da nova era e o momento que a gente está passando. E como eu vou falar um pouquinho daquilo que é um pouco da minha trajetória profissional e pessoal, a gente escolheu esse tema com muito carinho. E o título se deu pela frase que eu escolhi, que é um disco da Elza Soares, né? Que ela chama As Mulheres do Fim do Mundo. Então, é para a gente falar um pouquinho aí do que é ser mulher, qual é o papel na liderança pessoal e profissional. E é isso, vamos lá. Que legal, né? E assim, antes da live, hoje nós estávamos conversando, né, Flávia, assim, o quanto nós temos histórias de mulheres fortes, importantes na nossa vida, e agora também estamos tendo essa oportunidade de escrever as histórias, né, e deixar para os nossos filhos, para as pessoas que nos amam, enfim, que estão aí nos acompanhando, né? Então, assim, quanto isso é super desafiador nesse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Eu acho que eu vou ir colando algumas coisinhas que a gente foi fazendo um roteiro, né? Que é não sou profissional da live, então a gente, no mercado de trabalho, a gente convive com isso todos os dias, mas a gente nunca faz a live, a gente só ajuda a promover a live, né? É diferente. Então é importante ter uma colinha para não se perder, mas eu acho que o grande papel, assim, de unir, principalmente dentro da área de marketing, falando, e ter uma liderança feminina, falando antes de necessariamente uma atitude feminista, ter uma liderança feminina se dá muito por ser uma liderança inclusiva. Então, essa capacidade que a mulher tem ou deveria ter, de encorajar, de ouvir, de empoderar e principalmente de incluir, seja independente do gênero com quem se trabalha numa equipe, seja masculino, feminino e todos os outros gêneros que hoje existem aqui, e enfim, poderia ser uma outra pauta de live. Principalmente essa capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar. E eu acho que tem algo da liderança feminina que ela é horizontal. Então, no momento em que tu tem uma líder mulher e que tu tem uma equipe que também pode ser mais predominante as mulheres do que os homens, existe toda uma capacidade de inteligência emocional, de valorizar o sentimento, de entender que tu não é menos competente ou mais competente porque tu pode ser mãe ou porque tu pode escolher não ser mãe. Então eu acho que essa capacidade de ter uma liderança horizontal e inclusiva, ela é totalmente atual e necessária cada vez mais nas organizações, nas corporações, que a gente sabe que hoje ainda não são. Quanto mais alto se sobe, menos mulher a gente vê. Essa é a realidade, falando no geral. Eu tenho o prazer de ter muitas mulheres e ter tido chefes mulheres, diretoras e colegas mulheres, mas não é algo muito comum, não é algo que a gente vê, não é uma prática que se vê bastante por aí, né?
Então, acho que se dá muito por isso, né? Que vem, né, Flávia, que vem acontecendo, assim, a gente percebe, né? Mais mulheres no mercado de trabalho, mais mulheres em processos seletivos, mais mulheres em faculdades, em universidades, em cursos de mestrado, doutorado, né? Então, assim, a gente tem visto, assim, as mulheres com muita bravura e muito entusiasmo, assim, seguirem em frente, né? Eu vejo uma luta bem grande. Assim, eu acho que hoje em dia existe um grande questionamento que fica, e é por onde a gente estava começando a nossa conversa hoje, quando a gente trocou a nossa ligação para ajustar os detalhes, né, Nereida? Que é assim, nossa, mas que tema é esse? A gente ainda está falando de inclusão feminina em lideranças na atualidade? Isso é coisa do passado. Não sei, será? Será que não é uma utopia, uma negação, ou até uma miopia de fato ver que não é algo igual, que a gente não está aqui falando de... O IBGE até eu estava dando uma pesquisada antes, mas em 2019, 30%, os homens ganharam em 2019 30% a mais do que as mulheres em remuneração salarial e em cargos equiparados. Então, a gente tem essa realidade, estou falando de Brasil, né? Não estou nem falando de mundo e trazendo outros países, mas eu acho que existe, sim, ainda uma desigualdade nesse sentido e uma busca por entender que, nos dias de hoje, por exemplo, qual será que está sendo o papel da mulher executiva que está fazendo home office e que tem que dar conta da casa e que se sente orgulhosa quando diz, nossa, meu marido é um super apoiador, meu marido é um parceiro, tá, mas não é assim, tem que ser igual, né? Então, acho que tem que se apoiar, a tarefa de casa, ela não é, não deve ser só da mulher, e que bom que o meu marido ajuda, que bom que o meu marido acorda de madrugada para pegar o meu filho, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. E isso existe muito ainda. Então, no momento em que a gente ouve, fica aqui a pergunta, o questionamento, a reflexão. Será que é um assunto já ultrapassado, que a gente já superou? Ou será que tu ouve muito mais isso ao teu redor do que... eu hoje fui trabalhar, meu marido ficou em casa, eu optei por investir no meu estudo, na minha carreira, e o meu marido vai ficar em casa e vai ser a dona de casa ou o dono de casa, e tudo bem, sem julgamento. Acho que tem uma coisa muito legal, um dia eu estava vendo um TED que fala sobre isso, e diz que, até, como é que fala aqui? Eu fiz a sacola. Para manter a paz no casamento, o homem, quando tá numa roda de bar, ele diz assim, entre amigos, ele diz, eu prefiro manter a paz no casamento. E ele normalmente está se referindo a temas que ele não deveria fazer. Então, eu abri mão dos bares no dia de semana, eu abri mão do futebol na terça-feira pela paz do meu casamento. E a mulher, quando ela se refere à paz no casamento, pegando aí alguns estereótipos, né? Ela tá normalmente dizendo, pelo bem do meu casamento, pela paz do meu casamento ou da minha vida pessoal, eu abri mão do meu trabalho. Então, eu acho que existe muito ainda essa desigualdade, esse discurso, essa linguagem, e faz parte da gente, das mulheres que estão no comando, que estão aí em cargos de liderança e que são mães, principalmente, porque daí a gente fala um pouquinho de liderança pessoal, né, Nereida, na criação dos nossos filhos, de mudar isso, né? Tem uma super atriz jovem aí que eu admiro, que é a Emma Watson, que ela é incrível, uma feminista de carteirinha. Inclusive é a atriz que fez a Hermione do Harry Potter, né? Foi, inclusive, o tema que eu escolhi para minha filha, que eu espero que ela siga esse caminho, né? Que ela diz, num discurso dela, ela fala, se não for eu, será quem? E se não for agora, será quando? Então eu acho que essa que é a pergunta que fica, né? Sobre liderança de uma forma geral. Mas, enfim, que troca comigo aí. Mas então, Flávia, assim, hoje, quando a gente começou a conversar sobre isso, né, eu citei, assim, contigo, assim, a gente discutindo o quanto essa questão da mulher estar em segundo plano, num plano abaixo, está intrínseco na nossa vida, está intrínseco na nossa cultura, né, muitas vezes, assim, a gente não se dá conta, né, que a mulher está daqui a pouco a serviço de alguém, né, de algum homem, de algum líder, né, porque aprendemos dos nossos antepassados que éramos assim e fazíamos dessa forma, né, e hoje eu acho que assim, eu mesmo me coloco, né, eu sou uma mãe tenho 49 anos, minha filha tem 18, e eu fico pensando, nossa, será que o meu posicionamento passa
uma tentativa de meritocracia para minha filha, né? Porque eu acho esse termo meritocracia muito legal, assim, muito ético, muito importante. Tu ganhas a mais pelo teu mérito. Tu és uma pessoa valorizada, tu tem autoridade diante do que tu falas pelo teu mérito. O mérito, ele tá na frente do teu cabelo, da tua altura, se tu é bonita, se tu não é, de qual padrão tu tá correspondendo. O mérito é a capacidade de entrega, né? E eu sou uma pessoa, assim, que desejo do fundo do coração que a gente possa aprender a entender a vida um pouco pelo mérito. E a ensinar as pessoas, né? Que, assim, claro, cada um com as suas capacidades, cada um com as suas condições para chegar onde querem chegar, mas, assim, olhar as pessoas pelo que elas têm para entregar, e não pela se ela é mulher, se ela é homem, se ela é baixa, se ela é alta, né? É além disso. Eu acho que tem uma coisa só que é anterior a um pouco ao mérito, que é tu enxergar e tu dar a oportunidade, porque existe muito uma coisa do tipo assim, olha, será que de fato eu não julgo quando eu tô ali liderando uma equipe, e aqui eu tô tirando o centro, não é a minha liderança, né? Eu tô aqui como falando em nome de líderes mulheres e por representar esse papel, mas será que quando a gente está diante de uma equipe, eu não, antes de fato promover uma oportunidade, reconhecer um trabalho, eu não coloco o meu julgamento anterior a isso? Então, nossa, mas ela é sexualizada demais, né? Ela usa decote, acho que ela é meio degotada demais, então talvez ela não vá saber se portar numa reunião. Será que eu não faço isso com a minha equipe? Será que eu não tenho lá uma menina que é uma mulher, enfim, que é extremamente capaz, inteligente, mas melhor não, melhor a gente ir no menino, que vai ter credibilidade, vai ter respeito. Então eu só acho que existe um pouco anterior a essa questão da igualdade, de que todo mundo tem a oportunidade de ganhar a mesma coisa, ou de conquistar os mesmos espaços, existe um julgamento da sociedade, da mãe, da vizinha e do chefe, né? E é só nesse sentido que é o convite que eu acho para reflexão, e falo eu aqui em nome, não estou eu falando em nome das mulheres, não tenho essa pretensão, mas em nome daquilo que eu acredito que seja um papel de inclusão que cabe a cada um de nós, como mãe, como colega e principalmente como líder dentro do ambiente de trabalho, né? A gente falou um pouquinho sobre quando entra uma mulher dentro da sala, e numa empresa totalmente nova. Tá falhando um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho. Não sei como é que tu tá. Tu tá com Wi-Fi ou tu tá com 4G? Tô com Wi-Fi. Melhorou? Pra mim tá bem. Pra ti tá bem, né? Eu tô te vendo um pouquinho quadriculada e um pouquinho cortando. Se continuar, daqui a pouco a ideia é colocar no 4G, que também é uma alternativa, às vezes. Tá. Se tu me avisa como é que tá. Aviso. Melhorou. Tu me avisa, então, se tu quiser que eu vá pro 4G. Mas, enfim, eu acho que quando a gente está diante de um ambiente de trabalho e entra uma mulher extremamente poderosa e imponente, carregando tudo aquilo que vem, a gente avalia, a gente olha, e se ela é durona demais, a gente julga, mas foi durona demais, mas foi burra demais, mas foi... É tudo muito... É uma avaliação, ela precisa preencher um padrão muito grande para que de cara a gente não julgue. Nossa, mas ela entrou e como é que ela dá conta de ter filho? Mas então ela é mal amada, mas então ela não tem tempo para se relacionar. E se entra um homem extremamente poderoso e imponente na sala, de cara a gente quer ser liderada por ele. Essa é a grande verdade. Então, tipo assim, olha, nossa, esse cara vai me fazer ter sucesso. Então eu acho que existe isso ainda muito forte, cada vez... se fala mais nisso, mas eu não acho que é algo que a gente não presencia nesse sentido, né? Então, fica aí o questionamento, né, Nereida? Até que ponto que temos oportunidades iguais para então termos o mesmo mérito, né? Eu acho que só essa é a grande questão. A gente até fez uma brincadeira de manhã, todo mundo ou quer ser ou quer ter o George Clooney, né? E ele é velho, cada vez mais velho, cabelo branco, e ele fica mais interessante. E aí até tu deu o exemplo da Meryl Streep, que é uma mulher que fica cada vez mais velha. E ela é sábia, a gente consegue pensar só que ela tem sabedoria.
mas a gente acha que ela é incapaz incapaz eu não digo, mas a gente não pensa de cara que ela pode ser uma mulher sedutora e profissional e inteligente. Então, são estereótipos, sim, que estão ainda, né, no subconsciente, que a gente executa muitas vezes de forma machista, né? Eu acho que isso é algo bem presente ainda. Exatamente. E eu acho que quando tu falas essa questão assim, que é um inconsciente coletivo, muitas vezes, né? Porque é na nossa naturalidade que, sem querer, a gente acaba se expressando ou reforçando um pensamento, né, coletiva, daqui a pouco de certo machismo, ou trazendo a mulher como segundo plano, né? E aí nós conversávamos... Oi? Não, pode falar, isso aí. E aí nós conversávamos assim que, ok, o que aconteceu até então aconteceu, a gente não tem como voltar à história, né, e reformular, mas a gente tem o momento atual e a gente tem o futuro, que somos nós que estamos construindo tudo isso, né, através da educação dos nossos filhos, através dos espaços de comunicação, de conversa, de reflexão. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que tu vês, né? Tu tem hoje a Eva com 1 ano e meio, assim, olhando para ti, dizendo, eu quero aprender sobre mulher. Me ajuda! Isso aí. Essa mãe empoderada, né? Então, como é que a gente pode pensar? Acho que a gente comete bastante erro, né? Acho que a maternidade ela é mais feita de erros do que de acertos, né? Eu não consigo achar que ela é 100% perfeição, mas a gente faz com muito amor. Então, que eu mais... tenta ver o 4G, não tá legal a transmissão tua. Vê se tu consegue. De repente, se tu quiser dar uma saidinha e voltar, eu te chamo de novo. Também. Melhorou? Oi? Não, tá a mesma coisa. Agora melhorou. Tá, eu tô no 4G agora, tá melhor? Isso. Tá melhor. Então. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande desafio, né? Eu sempre penso em fazer com que a Eva seja livre, eu acho, para escolhas, e tenho certeza que tem muita coisa ainda que eu vou aprender com ela. Mas uma das coisas que eu percebo muito na criação dos filhos é que mães de meninas, elas não criam... muitas vezes a mulher ela instiga a competitividade, mas não uma competitividade positiva, que seria muito legal pensando que futuramente eu vou ter uma filha competitiva que quer ser a melhor esportista ou que quer ser a melhor executiva, seja lá o que ela escolher da vida dela, e sim uma competitividade que está sempre acerca da atenção dos homens. Né? Então, essa questão de tipo assim, ai filha, eu não vejo muito que as mães estimulem a relação de aproximação entre as meninas, né? Como se fosse algo do girl power, digamos assim, né? Então, eu acho que nesse sentido poderíamos incentivar mais que elas sejam mais unidas e menos competitivas. Tem espaço para todas, todo mundo pode, não julgar, não é o vestido da amiga que tem que ser mais bonito ou menos bonito. Eu percebo que existe muito isso no universo das mães de meninas, né? E ao mesmo tempo eu acho que tu poder trocar com a tua filha e dizer para ela, filha, olha só, o poder de fala é teu. Né? Tu tem o poder de fazer diferente, de agir diferente, e eu também, como exemplo, né? Eu não tive a vida inteira essa consciência feminista, e até bem pouco tempo atrás essa palavra me assustava um pouco, e eu acho que assusta a maioria das pessoas porque fazem um estereótipo, né? Daquela mulher infeliz, daquela mulher que não gosta de homem, e não é por aí, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão na criação dos meninos, e tem várias amigas minhas aí que entraram, que são mães de meninos, e que às vezes a gente comenta sobre isso, né? Eu acho que criar os filhos, homens fora de gaiolas do homem que precisa ser o macho alfa, né? Então, o homem tem que pagar. A gente estimula um pouco isso na relação, né? Não, meu filho fez 18 anos, então agora tá aqui a mesada porque tu tem que sair com a menina. Quando tu sair com ela, tá aqui a mesada. A pergunta tem que ser, o homem tem que pagar? Ou a pergunta deve ser, quem tem mais condições deve pagar? Não sei, é o homem, a mulher, talvez seja a namorada, por que não? E talvez a mãe do menino precise fazer essa pergunta, porque isso é uma quebra de paradigma, né? Isso é cortar um ciclo. Não é dar o poder de fala para o homem, porque ele não tem esse poder, ele não deve ter, e a gente não precisa que ele fale em nosso nome,
mas é mudar um jeito de agir, né? Então, não ensinar que o menino não chora. Mães de meninos, não façam com que os filhos de vocês tenham medo de ter medo. Porque é bom ter medo, né? O medo, ele é uma proteção para o ser humano, independente do gênero, né? Então, eu acho que nesse sentido é algo que, se nós mulheres criarmos filhos, independente do gênero, seja o filho homem ou a filha mulher, com a necessidade de ser livres, sejam livres. Isso é um grande caminho, é uma grande porta que se abre. Se eu não ensinar a minha filha que ela precisa ser controlada, ela não vai sentir necessidade de buscar sempre uma autoridade, independente se ela for masculina ou feminina. E se a mãe do menino homem não ensinar ele que ele precisa ter o controle excessivo o tempo inteiro, ele não vai sentir necessidade de controlar. E a gente vai ter menos misoginia nas lideranças, a gente vai ter menos machismo nas rodas de amigos, e assim a gente cria um ciclo diferente, né, Nereida? Por isso que eu acho que faz parte de todo mundo começar a fazer, né? Eu acho que esse é o grande convite, assim, né, a reflexão. Isso. E quando tu fala... Lindo, assim, muito obrigada por essas palavras. Imagina. E quando tu falas, assim, ó, que a gente precisa se ajudar, eu acho que, assim, o grupo de mulheres se ajudar, o grupo de homens se ajudar, nós nos ajudarmos, né, para termos relações melhores, assim. Me lembro que no ano passado, em 2019, a minha filha estudava no colégio, estava no 3º ano. E eles tinham como tradição nesse colégio, quando chegava no 3º ano, né, do ensino médio, escolher a menina mais bonita do 3º ano. Os meninos escolhiam a menina mais bonita e as meninas escolhiam os meninos o menino mais bonito. Né, como um concurso, assim, mais ou menos. E no ano passado, o grupo dessas meninas que a minha filha fazia parte, né, decidiu que não seria mais dessa forma. Que todas as meninas seriam escolhidas. Todas. E cada uma na sua individualidade, né? Então, se a Nereida é a mais alegre, que a Nereida fosse reconhecida como a mais alegre. Se a Flávia é a mais intelectual, que a Flávia fosse reconhecida como isso. Ou seja, né, as próprias meninas se juntaram e disseram, aqui no nosso grupo não vai ser uma pessoa só. Seremos todas nas suas individualidades. Porque cada uma tem uma luz própria, né? E poder se ajudar e não sermos competitivas a tal ponto para falarmos, eu quero ser a escolhida, né? Eu tenho mais chance. Porque eu acho que a gente vive num mundo um pouco assim, né, Flávia? Eu fui escolhida, eu fui promovida na empresa, eu sou a preferida no grupo, eu ganho a nota maior no colégio, né? Então... exatamente. Eu acho que existe muito essa coisa do espaço onde... Tá conseguindo me ouvir bem agora? Você está, tá certo? Tudo certo a transmissão? Eu acho que existe muito isso do julgamento da mulher e a mulher precisa preencher muitos padrões para estar, então agora deu. Então essa é a mulher que tá ok, essa dá para confiar. Então eu acho que existe isso, a gente estava brincando, quantas das nossas escolhas não, eu prefiro médicos homens, porque me passa mais credibilidade. Não, mas aquela mulher é meio louca, detesto essa palavra, eu acho que é um jeito péssimo de falar, nunca chame uma mulher de louca. Então eu acho que é algo assim que é muito, ou é hormonal, né, como se diz. Então é algo que a gente precisa evitar e repensar na forma de liderar equipes, de dar exemplo, né? De atitude mesmo. Acho que isso passa, né, muito. Tem um questionamento que eu faço sempre, assim, um exercício, na verdade, que eu faço bastante, que é de mas será que eu sou machista? O homem pergunta, ou a própria mulher mesmo, será que eu sou machista? E aí eu digo assim, faz o seguinte exercício. Pensa se a tua atitude, essa atitude que tu tá fazendo, independente de qual ela seja, tu faria para qualquer mulher, ou tu só não teria essa atitude com a tua mãe, com a tua filha e com a tua irmã, que é o trio sagrado feminino, né? Esse ninguém mexe. Mas as outras mulheres todas do mundo a gente pode mexer. Então eu acho que esse é um grande exercício para as mulheres e para os homens, né? Fica esse grande desafio aí da gente pensar, né? De fato, se a gente não está julgando, pensando, se fosse a minha filha, eu gostaria que tivesse tendo essa atitude com ela,
Não, então não faz com a filha dos outros, né? Não faz. E minha filha, se tu não gostaria de ser chamada desse jeito, não chama a colega, não chama a amiguinha. Então eu acho que é muito nesse sentido, né, Nereida? Aham. Ou pensarmos, né? Eu gostaria que a minha filha fosse chamada do que eu estou chamando. Também é legal, né? Esse exercício, Exatamente. né? Empatia, né? Eu Gostaria acho que tem muito disso, né? Com de certeza. chamar assim a minha filha, né? Ô, Uhum. Flávia, conta para nós Fala. assim, hoje no teu dia a dia, como é que é o teu grupo, assim, é um grupo assim, misturado, tem homens, tem mulheres, tem muitas pessoas, o que que é, qual é a expectativa, assim, nesse Sim, sentido? sim. Eu hoje não vivencio nenhuma situação onde eu possa dizer nesse sentido assim que tenha essa discriminação, né? Nesse sentido, até porque eu Separação. tenho uma líder mulher, né? A diretora da empresa, ela é mulher. Eu tenho colegas mulheres e a minha equipe basicamente é super inclusiva e de diversidade. Confesso que eu tenho um pouco mais de dificuldade na minha trajetória inteira de trabalhar com homens. É algo que eu escolher homens na minha equipe, tive já homens, funcionários, colaboradores homens. Não faço esse tipo de discriminação, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, pelo trato, pelo manejo, por essa questão que a gente estava falando de uma liderança horizontal que às vezes eu não consigo fazer. Então, eu tenho muita dificuldade de presenciar cenas do tipo assim, olha, um homem que corta uma mulher quando ela tá falando, e isso é algo que eu não consigo, assim, eu tenho já aí 14 anos de liderança, né, praticamente entrei já assumindo gestão de equipe, e é algo que eu não consigo, que eu deveria trabalhar dentro da inteligência emocional de fato, assim, né, fica um aprendizado para mim mesma. Então, às vezes eu acabo optando por ter mais um núcleo de diversidade, assim, na minha equipe, né? Mas tem muito de um pouco de tudo, assim, né? No meu ambiente de trabalho hoje, com certeza. Tem um colega meu que eu não sei se está presente aí, mas que eu vi que ele entrou, por exemplo, que eu tenho o maior prazer de trabalhar com ele. Então, eu vi que ele estava subindo ali, entrando. É um cara que eu digo que ele tem a alma feminina, né? Ele vai saber de quem que eu tô falando, se ele tiver presente ainda aí. Mas que tem eu digo, homens de alma feminina são pessoas que o mundo precisa mais, né? De não ter a necessidade de se fazer tão presente como o macho alfa, como a gente brinca o tempo inteiro, né? E eu acho que são pequenos gestos, né? São pequenas coisas que a gente pode mudar e fazer diferente, né? Tem algo que eu sempre brinco que é... as pessoas dizem, nossa, mas isso é só um gesto de educação, de respeito, de carinho, que é o homem quando ele abre a porta para a mulher. Tipo assim, ele abre a porta do carro, ele passa abrindo porta para a mulher. E me agonia um pouco aquilo. Porque uma que eu posso abrir a minha própria porta, e outra que não tem problema se tu abrir a minha porta hoje, mas amanhã se eu abrir a porta para ti, também não tem problema, entendeu? Será que se eu abrir a porta para um homem porque eu sou submissa a ele ou é porque eu só estou fazendo uma gentileza? Então, qual é essa necessidade que o homem tem de passar fazendo gentileza para as mulheres? Também é outro questionamento. Então, são pequenos drops, eu acho, de atitudes que a gente tem viciadas no dia a dia, né, Nereida? Que podemos fazer diferente, né? Exatamente. Isso. E enquanto tu falavas, assim, trazendo esse exemplo, né, do abrir a porta, assim, eu fiquei me dando conta também, Flávia, o quanto para os homens também lidar com essas novas mulheres, como é que é desse novo normal que agora está se falando. Isso, exatamente. Então, assim, o quanto que para eles também, e por isso o alerta das mães dos meninos, né, ajudá-los a compreender, né, a mulher que está se posicionando, a mulher que quer ser mais compreendida, e ajudar também, assim, aonde esse homem também possa se manifestar e pedir ajuda para as mulheres. Eu acho que isso também é legal, sabe? Com certeza. Porque, né? Eu não vejo uma rivalidade entre homens e mulheres, eu vejo possibilidades de aprendizado, assim, possibilidades de reinventar a relação, assim, de melhorar a relação. Com certeza, eu acho que tem muito essa questão de não tratar a mulher como existe um limite para ela, e quando você está, mas por que tu só fala de tratar a mulher?
porque as regras são sempre, foram e até hoje são ditadas por homens, né? De uma forma geral. Então, assim, inconscientemente, a gente espera da mulher que ela seja ambiciosa, mas não muito, porque também tem que ser mãe, né? A gente espera que a mulher respeite a autoridade na hora que tem que saber até a hora de parar, tem que saber a hora de... Agora não é o teu espaço. Então, genuinamente, será que a gente... Parando um pouquinho e refletindo, será que de fato a gente não é... O fato de sermos líderes mulheres e de sermos mulheres não nos torna feministas, não nos torna não machistas. Então eu acho que são atitudes como essa. O homem também, o colega homem, o chefe homem, o funcionário homem, ele também não precisa ter medo, como eu disse, né, de provar masculinidade, porque se eu me fragilizo, eu vou ser julgado, porque eu não posso, depois dos 18, eu tenho que ter responsabilidade, e isso quer dizer que eu não posso chorar. Não, é algo que não faz muito sentido, são atitudes que não necessariamente tem a ver com entrega, não necessariamente não tem a ver com entrega, não tem a ver com a tua capacidade de fazer, de ser um profissional de sucesso, né? Mas isso permeia muito no ambiente corporativo, né? Então a gente sempre vai correr para o homem na hora do sufoco, a gente dificilmente corre para a mulher. E esse é um grande questionamento, inclusive, para as equipes, né? O quanto será que eu valido a mulher que está do meu lado? O quanto será que eu empodero? E sim, a gente tem desigualdade, e sim, não é a mesma coisa, sim, os salários são menores de uma forma geral, e aí eu tô falando Brasil, estatística, e eu acredito que até mundo, não tenho esse dado agora aqui com precisão, mas a gente percebe todos os dias a busca, a luta por essa igualdade. Então, primeiro precisa igualar, para depois a gente dizer que tá todo mundo no mesmo patamar, né? Isso aí. E assim, o quanto, né, Flávia, que a gente tem observado também, assim, essa condição da gente conseguir conversar, né, uns com os outros e nos relacionarmos, né? Então, assim, na medida que o homem também, ele se coloca numa posição de eu quero aprender, né, contigo, me ajuda a se relacionar, né, a gente pode pensar numa atmosfera muito mais, assim, de transformação e de crescimento, do que ficar cada um trazendo, né, essa rivalidade de esse é o meu terreno, esse é o teu, né? Então, aqui tu vai demarcando essas fronteiras, né? Eu acho que é o ser humano como um todo, assim, não é o papel. Né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que existe muitas mulheres hoje que estão aí, nossa, mulheres incríveis, e eu não estou nem falando de mulheres mais... reconhecidas do passado, que tenham líderes femininos, né, que tenham feito a diferença. Acho que existe uma série de... Tu trouxe exemplo da tua filha com as colegas, então eu acho que hoje em dia existe muito essa consciência, acho que as mulheres cada vez falam mais sobre isso, mas ele é um assunto que ele precisa sim ser o tempo inteiro revisitado, reinventado, para que a gente possa, de fato, ver o quanto está fazendo a diferença no dia a dia, né? Então, na hora da contratação, na hora da promoção, na hora de a gente, de fato, vamos fechar esse projeto aqui, vamos dar uma olhada qual é o número de mulheres que tem presente. Isso é um exercício que precisa ser feito, porque se tu olhar para o lado, isso é uma outra coisa, olha para o lado e vê quantos homens tem numa mesa sentada ao teu redor, no teu dia a dia de trabalho. Conta no dedo, vamos ver de fato e começar a fazer isso quando tu passa no trabalho do colega do lado ali, que tu vê, e aí a gente começa a ver que talvez seja sempre o maior número de cadeiras preenchidas por homens, né? E no momento em que tu tem a mulher, tu tem um outro lado, que era o que a gente falava no início da liderança horizontal, da liderança inclusiva, né? Com essa capacidade de ver, acho que mais 360, né? Então... E não buscar, será que de fato, quando tu é líder, e aí eu fico a pergunta para quem nos assiste aí, né, Nereida, eu acho que para o trabalho que tu tem feito incrível de tentar colaborar e corroborar as lideranças da nova era, né? Será que de fato, quando a gente está num papel de chefe, de gerente, enfim, de um executivo, de poder, exatamente, será que a gente não pensa, nossa, eu não vou contratar essa pessoa, eu não vou promover essa pessoa porque ela quer ter filhos.
essa mulher, e daqui a pouco ela se ausenta, e daqui a pouco ela vai dividir. E a pergunta para a mulher, quando ela volta da licença maternidade, é: tu tá preparada? Tu tem certeza? Tu te organizou em casa? Tu vai continuar? Tu vai conseguir dar 100%? E o homem? Será que ele faz essa mesma pergunta? E será que ele tem essa mesma necessidade de provar o tempo inteiro que ele é capaz de entregar? Não, ele nem precisa, porque já se espera que ele entregue muito mais no ambiente profissional e que a mulher vai se anular porque a casa demanda dela, né? Então, eu acho que esse é o papel do líder, da líder feminina, hoje, na atualidade, no fim do mundo, como a gente diria, usando aí o trocadilho do nome da live, de fazer essa pergunta, né? Não tenhamos esse pensamento que volta e meia ele pode vir porque, nossa, mas eu preciso entregar resultado, mas eu preciso entregar. Uma coisa não deve estar associada à outra, né? Com certeza. Agora tu vê, Flávia, quanto assim uma mudança de paradigma nesse sentido por parte da empresa seria assim um grande salto, né? Vamos imaginar, por exemplo, tu recentemente, 1 ano e meio, tem a tua bebê, então recentemente tu precisou te ausentar do trabalho em função, né, de toda essa licença, de todo esse momento diferente da tua vida, essa mudança na tua vida, né? Enquanto empresa, assim, no sentido de acolhimento dessa mulher que é tão importante, que traz resultados, que mobiliza, né, as pessoas e que é fundamental, não por ser mulher ou por homem, mas por trazer realmente, assim, fazer algo que move, né, a empresa, assim. Então, se o empregado, a empregada, né, da empresa está fazendo essa entrega, agora é o momento da empresa cuidar dessa pessoa e dizer para ela: olha, esse é um momento importante para ti, a gente está do teu lado e a gente quer que tu retornes bem, né, que tu possa cuidar da tua família. Porque uma mulher, Flávia, que é jovem, né? Eu também já fui, né? Jovem, solteira ou casada, e que não tem filhos, quando retorna com essa bagagem de ter filhos e com essa responsabilidade do filho, que é para sempre na vida da gente, psicologicamente, emocionalmente, a gente muda. Não tem como não mudar. Com certeza. Por uma experiência dessa. Com certeza. E a grandeza, assim, a gente se torna muito mais responsável. Exatamente. Não querendo generalizar, né? Porque existem realidades e realidades. Com certeza. Mas eu acho que existe esse a gente se torna potente, a gente se torna a gente aprende a dar os pesos, como eu digo assim, a maternidade me fez dar pesos e medidas mais equilibrados para as coisas, menos não tão passional para algo que talvez não seja tão prioridade, né? Mas acho que respondendo um pouco quando tu iniciou a tua pergunta, ou enfim, esse teu questionamento, na minha trajetória, quando eu tive a Eva foi prematura, né? Ela nasceu de 29 semanas, foi uma situação que nos pegou totalmente de surpresa, e eu tive muito apoio da empresa que eu trabalho hoje. Nossa, foi incrível, assim, algo que talvez não se encontre fora no mercado aí fora, né? Então, vir aqui contigo falar de um tema como esse, que é extremamente delicado, que, enfim, incomoda um pouco, desconforta. E quando eu digo desconforta, é até quando a pessoa diz assim: lá vem esse papo chato de novo, de que feminista, de que a mulher precisa de espaço. Isso é sinal de que desconforta. Então, vir aqui falar, escolher e ter priorizado essa pauta que é relevante para mim como pessoa, como profissional, é justamente porque eu me sinto super à vontade de não isso não ser algo que eu encontre no meu dia a dia. Você entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, eu justamente me sinto super confortável de vir aqui fazer questionamentos e provocar, incomodar um pouquinho com algumas pautas que, na verdade, hoje eu não enfrento isso. Eu sou uma privilegiada nesse sentido. Então, só que eu sei que o meu umbigo é só o meu umbigo. A gente está aí coberto, em volta de outras situações que são diferentes da minha. Então, a minha experiência da minha maternidade, do meu pós, né, do meu retorno à minha licença, foi algo totalmente fora da curva. Mas na grande maioria dos casos, sim, tu precisa voltar provando muito mais, né? Eu acho que isso é algo que também mostra o quanto a mulher se preocupa. Será que eu vou ter que escolher em algum momento, né?
ser mãe ou ser... Porque é aquilo que eu te disse, né? O homem, quando ele fala que ele tá salvando o casamento ou escolhendo o casamento, é porque ele deixou de ver o jogo, né? Na terça e na quinta, ou de ir no bar. E a mulher é porque ela, de fato, abriu mão da vida profissional dela, né? Então, eu acho que esse é a grande diferença aí entre os gêneros, né? Ai, que lindo. Nossa, esse tema é um tema que dá muito assunto, é muito Dá, legal. com certeza, com E eu acho que certeza. tu está muito correta, Flávia, quando tu dizes assim, é um tema sério e que de alguma forma nos inquieta. Com Acho que até certeza. porque lida com a nossa, muitas vezes com a nossa impotência no sentido amplo, tá? Macro, né? Impotência no sentido de movimentar, né? De mudança rápida. Com É uma certeza. mudança que é devagar, é todo dia um pouquinho, mas nem por isso é menos importante ou nem por isso não é necessária. É muito necessária, né? E como é que tu vês, assim, a gente já estamos nos aproximando um pouquinho do final, mas assim, como é que tu vês nesse momento de Covid, de reformulação, né, de algumas emoções, como é que tu vês, assim, esse papel da mulher, esse mundo feminino, né? Eu brinco que Deus é mulher e a natureza também é feminina. Então, enfim, né? Como é que tu olha, assim, que perspectivas que tu percebes daqui para frente? Eu acho que a gente tem um papel bem importante agora, né? Eu acho que cada vez mais se reinventar as relações, como tu disse, né? Acho que todas as mulheres que ficaram em casa esse período, ou que ainda estão em casa de home office, algumas já voltaram, outras, né? Cada um com a sua realidade aí. Mas eu acho que um grande aprendizado que ficou desse período do home office, ou de quem ainda está fazendo home office, é de fato de tu perceber se a pessoa que está do teu lado e se as escolhas que tu fez da tua vida pessoal e profissional, ela de fato é algo que te preenche, que te completa como ser humano, porque é o momento de repensar, eu acho, uma série de coisas, né? Acho que o mundo está pedindo que a gente repense. E esse é um dos dos pequeníssimos assuntos que se tem para repensar uma série de coisas, né? Mas em se tratando da liderança e do espaço da mulher como profissional aí, como executiva, é aquilo do tipo, o quanto eu precisei abrir mão do meu momento em casa com o meu computador, fazendo as minhas coisas, porque tinha que esquentar o feijão, porque tinha que limpar o banheiro, porque tinha que trocar a fralda do filho, ou ajudar com o tema de casa, quem tem criança maior, mas o meu marido tá lá fazendo as coisas do trabalho. Então eu acho que esse é um grande exercício que fica também, né, pra gente repensar as relações e de que forma que a gente vai ficou muito claro isso, ficou muito latente. Acho que eu vi muita live de mulheres falando sobre essa temática, do quanto estava sendo complicado, difícil esse período em casa. Então eu acho que é um momento da gente, então se isso está rolando mesmo, vamos sentar e vamos conversar. Acho que a mudança pode acontecer dentro da minha casa, né? Enfim, e aí sim eu vou poder dizer que eu posso multiplicar essa atitude por aí. E se não aconteceu, se foi legal, se foi bacana, e se foi uma experiência onde os dois estavam ali se apoiando mutuamente, então bora levar isso para o mundo, sabe? Isso em se tratando da nossa temática, né? Eu acho que fica um grande momento. Em relação ao cenário aí do Covid, eu acho que é mais do que nunca um convite às pessoas olharem para si internamente. Confesso que num primeiro momento me mexeu muito comigo a forma como as pessoas reagiram e ainda reagem diante da situação que a gente está vivendo, né? Em relação à humanidade, ao pensar no próximo, de que fato, o quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que me privilegia pelo outro que é mais frágil do que eu. E aí a gente está falando do que eu sou jovem, eu não estou dentro do grupo de contaminação, de risco, mas eu estou ali... talvez de uma forma sintomática contagiando o outro. Então eu acho que fala muito daí de uma outra live que tu fez aí, que é a empatia, né? Então eu acho que é um momento da gente repensar a forma como a gente se relaciona com a humanidade, né? Fica aí esse convite. E em termos de profissionais, eu acho que as empresas mais do que nunca têm uma super oportunidade. Eu não vejo que as coisas, nossa, meu Deus, agora aí pegando um pouquinho até do meu ambiente de trabalho, o quanto a gente está reinventando coisas, fazendo diferente, do limão uma limonada, vamos lá, vamos usar as coisas que a gente tem em prol de algo
que faça sentido, que tenha propósito, né? E oportunidades que crescem, que surgem a toda hora agora, né? Eu acho que esse é o grande... São alguns aprendizados, né, Nereida? Pegando aí um resumo. Sim. E Flávia, assim, ó, eu particularmente estou achando o ambiente muito rico, o ambiente que a gente está vivendo, esse momento agora, para que a gente se dê conta que nós somos muito pequenos diante de muita coisa que acontece por aí, né? Várias pessoas já falaram que diante de um vírus, né, invisível, a humanidade parou, o mundo parou e teve que rever, né? Nós não somos, eu não sou melhor do que ninguém, eu faço a minha parte, né? E o quanto essa parte, ela tem que estar coerente, né? Minha ação, minhas palavras, eu acho que assim, e não sou só eu, né? O que eu faço reflete nas pessoas, né? Reflete na minha filha, na minha equipe. E eu acho que a gente está precisando de cooperação, a gente está precisando... eu acho que a gente pode se cuidar mais, né? Eu acho que a gente pode estender mais a mão para o próximo e, de fato, ver quem está fragilizado. Eu acho que tem, falando um pouco de equipes mais jovens que estão isoladas, porque, enfim, a gente tem família, já é um pouco mais velha, está em casa com gato, papagaio, cachorro, criança, marido, vizinho, tudo, né? Então, isolado, ou que ficou esse período, não percebe o quanto que esse momento do distanciamento social, ele pesou para quem é um pouco mais jovem e está sozinho em casa, distante da família, porque mora em outra cidade, distante dos amigos, que de fato são quem te alimentam a autoestima, né, Nereida? Então, talvez agora, como líder, seja o momento da gente cuidar um pouquinho das nossas equipes, né? Até que ponto tu precisa fazer um papel que não é só o do profissional, da entrega ali do resultado, mas também de dar aquele afago no coração, de falar palavras que de fato vão fazer com que a pessoa não se machuque mais tanto, porque foi um momento que machucou todo mundo, está sendo um momento ainda de bastante dor e a autoestima, ela fica abalada, é normal. Eu acho que isso é a primeira coisa que mexe no ser humano diante de uma situação de não ter controle, é mexer na autoestima, né? Então isso é um exercício aí para todo mundo. E a Ive, minha amiga, ela colocou aqui, né? Já apagou, mas ela botou empatia, solidariedade, gentileza e mais amor, por favor. Exatamente. Né? Então, assim, nossa, eu acho que a vibe do amor, assim, intensificou de uma forma. Certeza. Assim, é isso que a gente tem, né? Enquanto líderes, liderando pessoas que estão nas suas casas de forma online, ou eu confio, né? Entrego a minha verdade e recebo a tua. Ou não tem relação, né? Não tem relação que se sustente. Então... eu acho que tem essa coisa assim, fica aí o convite para as minhas amigas, mulheres e as tuas amigas, as nossas que estão agora aqui presentes, que estejam em casa fazendo home office, de tipo, você dá uma baixada na pressão, sabe? Não te cobra tanto, o teu filho vai assistir mais TV e tá tudo bem, e uma hora ele vai esquecer que isso passou, e se tu não fizer o melhor tema de casa com ele, ou se tu brigar com ele porque ele fez o tema errado, ou que tu não fez o tema, também tá tudo bem. E se não der para entregar no prazo o trabalho, então eu acho que tem um pouco que aliviar a pressão, porque tá muito enlouquecedor. Eu escuto bastante relatos assim de amigas me dividindo comigo em momentos assim do quanto. Esses dias até uma amiga minha comentou de uma mãe, ela é mãe de uma amiga da Eva, assim, a gente equipara as idades das filhas, e ela disse assim, nossa, eu fiz uma reunião virtual lá na escolinha e tava todo mundo bem, todo mundo feliz, é o melhor momento para passar com os meus filhos, e todo mundo vendo, e eu comecei a falar, essa é a fala da minha amiga, né, e ela disse, eu dei um banho de água fria em todo mundo, porque parecia que eu era assim, a mais depressiva, eu não tá nada bem, tá sobrecarregada, eu continuo trabalhando e eu não tô dando conta. E que lindo, quando ela dividiu isso no grupo, eu nem sei se ela tá ali assistindo, enfim, não parei um pouco de ver quem tava, mas quando ela me contou isso, mandou o áudio, eu disse, amiga, que orgulho de ti. Nossa, que puta mãe, que baita profissional que tu é, porque não é feio a gente se fragilizar, não é errado, não é humanizar as relações de liderança. Eu acredito muito em liderança e de igual, assim, de tu humanizar, de tu falar de igual para igual. Isso não tira a tua credibilidade, isso não faz com que a tua equipe te entregue menos, isso não faz com que tu te torne uma pessoa menos competente, muito pelo contrário.
Assim como para os filhos, tu dizer, filho, olha só, não tô sabendo fazer o tema. Então eu acho que tem que ter essa transparência. Talvez seja um momento para a gente falar com menos máscaras, né? Já que a gente está usando tanta máscara, e falar de uma forma um pouco mais transparente, né? Nas relações que nos cercam, sejam elas pessoais ou profissionais, né? Isso aí. Até porque a gente está percebendo que a vida é um instante, é um sopro, é um estalo, né? E que eu não sempre vai acho, coisa. eu sempre acho as pessoas que não se vitimizam, não é isso, mas as pessoas que de fato abrem o coração e dizem assim, tá uma merda, tem o cachorro latindo, tem o vizinho furando a parede. Eu acho essas pessoas muito mais interessantes do que aquelas que dizem que tá tudo lindo, nossa, que momento mágico esse, com a minha família em casa, trancado. Então eu acho que essas pessoas são sempre muito mais interessantes, porque elas são pessoas que não têm necessidade de filtro. Então, nesse sentido, eu acho que... E aí, não só em relação à pandemia, né, ao distanciamento, mas pessoas que te trazem as dores, sabe? Tu aprende muito mais na dor. Então, falar da dor é bom também. Porque tu encara ela, né? Tu digere ela mais facilmente do que viver e a gente se encontra um no outro, né? A gente se reforça uma da outra, né? Isso, exatamente. É isso aí. Ai, que lindo, então. Ai, bom, obrigada, querida. Tá aproximando do fim. Eu vi que já tá quase no nosso horário, que chegou já no nosso horário de término. Ai, Flávia, assim, ó, querida, cada vez mais te admirando. Acho que agora tu tá uma Flaviona. Eu conheci uma Flavinha, não menos importante, mas uma mocinha. Com certeza, e agora uma mulher assim, desabrochando, uma mulher com responsabilidades pesadas. É isso aí. Eu também te admiro muito, acho que o papel todo, um pouquinho da tua vida pessoal que eu conheço e das suas conquistas profissionais também lá, sempre diante de um universo, voltando ao nosso tema, mas de um universo que é extremamente composto por homens, né? Tu te destacar, tu tá à frente aí de um curso como tu teve, e de às vezes comprar briga, e de chorar junto com os alunos. Então tu tem essa liderança. Eu acho que isso é um pouco também do que eu aprendi contigo, de entrar numa sala de aula e dizer, galera, olha só, não vai dar, entendeu? Vocês têm que me ajudar, porque assim não dá. E não aquela professora fodona que tem o controle de tudo o tempo inteiro. Não precisa, né? Não precisa ter controle de tudo o tempo inteiro, porque daí vem uma pandemia e acaba com todo o controle. Com certeza. Não, e ver as pessoas que estão com a gente crescendo dá muito mais tesão do que tu fazer tudo sozinha. Exatamente. É muito bom compartilhar, né? É muito bom compartilhar o palco, o poder, porque é um orgulho, dá um orgulho na gente ver as pessoas crescendo. É muito show. Que muito bom. Obrigada por Eu que agradeço, obrigada de coração, obrigada mesmo. Fiquei bem feliz de trocar esse papo, essa ideia contigo aqui nessa tarde de sábado. Valeu mesmo, obrigada. Espero ter... Siga escrevendo, siga falando, siga movendo, porque acho que muitas pessoas precisam de ti, precisam dessas palavras. Obrigada, que bom. Um beijo, querida. Pra todo mundo. Beijo, valeu, gente. Obrigada. Tchau. Vou deixar salva lá no IGTV a nossa live, tá? Se quiser estar, enfim, pessoal que não viu, vai estar lá, tá? Então tá. Valeu, galera, pela presença aí no sábado chuvoso. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.